ritual secreto do Vaticano, o que todo Papa faz para ativar o poder espiritual. Este processo é mais do que uma sucessão administrativa. É uma travessia espiritual profunda, guiada por 12 portais simbólicos que ressoam com arquétipos universais. Os 12 apóstolos, as 12 tribos de Israel, os 12 signos do zodíaco e os 12 portais da alma. Cada passo é um chamado à transformação interior, não apenas para aquele que veste o branco, mas para todos nós que, em algum momento, também somos chamados a liderar, a servir, a morrer para uma versão antiga de nós mesmos e renascer. Ao longo dos próximos capítulos, você será conduzido por essa jornada espiritual velada, repleta de arquétipos, rituais simbólicos e ativações vibracionais. E talvez, ao atravessar cada um desses portais com o coração aberto, você descubra algo inesperado. A jornada do Papa é também a sua. Prepare-se para caminhar por corredores de pedra e silêncio, mergulhar em meditações esquecidas, escutar a voz do invisível e, quem sabe, reconhecer seu próprio nome sendo sussurrado pelo universo. Porque no fundo, cada um de nós tem um anel a receber, uma veste a assumir e uma missão a encarnar. O conclave, o portal do início, associação, apóstolo João, tribo de Rubem, signo de Áries. O som do mundo lá fora silencia de repente. As portas se fecham com um estalido antigo, reverberando por corredores de pedra e séculos. Não há mais vozes, não há mais escolhas comuns. Apenas o som dos passos contidos dos cardeais que adentram a Capela Sistina, um a um, como quem atravessa um limiar invisível entre o humano e o sagrado. Entre eles, um coração pulsa mais forte. Ele não sabe por quê, mas há um chamado dentro de si, uma inquietude ancestral, como se sua alma reconhecesse aquele instante. Ali, cercado por pinturas que tocam o céu, o tempo parece dobrar. O passado sussurra pelos olhos de Michelangelo, o presente se cala, e o futuro ainda não ousa respirar. Este é o conclave. Mas não é apenas uma reunião de líderes, é um retiro imposto pelo espírito. Um ritual de isolamento onde o ego, com seus desejos e certezas, precisa ficar do lado de fora. Celulares são deixados, contatos cortados. Nada entra, nada sai, apenas o silêncio. Um silêncio que pesa e cura. No centro do altar, a Bíblia repousa aberta, como se observasse cada gesto. E então, um a um, os cardeais fazem o juramento sagrado, guardar segredo absoluto sobre tudo o que ali acontecer. Não por medo, mas porque há coisas que não pertencem ao mundo, há decisões que brotam do invisível e só podem ser ouvidas por corações em estado de recolhimento. Esse momento representa mais do que um protocolo. É o portal do início, onde se morre como homem comum e se renasce como instrumento divino. O personagem central desta história, aquele cujo nome ainda não foi escolhido, sente algo estremecer dentro de si, como se um véu estivesse sendo levantado. Ele não sabe que será o escolhido, mas o universo já começou a preparar sua alma. O apóstolo João, o discípulo amado, o que permaneceu aos pés da cruz, paira simbolicamente sobre esse início. E com ele Rubem, o primogênito, o que rompe a abertura do ventre, e Áries, o signo do impulso primeiro, do fogo que inicia a travessia. Ali, entre colunas silenciosas e olhos voltados para o alto, um campo vibracional começa a se formar. Não se vê, mas se sente. A antiga energia do Vaticano, feita de preces, segredos e fé, começa a sussurrar no coração dos que ouvem com a alma. O ritual começou, e com ele, a jornada por 12 portais invisíveis, cada um ecoando na alma de quem está pronto para atravessá-los. Missa, proeligendo pontifície, o portal da inspiração, associação, apóstolo Pedro, tribo de Simeão, signo de Peixes. O som do órgão preenche a imensidão da Basílica de São Pedro como um sopro ancestral. O ar, impregnado de incenso e expectativa,
vibra entre colunas milenares e olhos voltados ao alto. A missa, pro elegendo pontifício, não é apenas uma cerimônia, é um chamado coletivo ao invisível, uma prece que sobe em espiral, buscando o sopro do Espírito. Ele está ali entre os cardeais, mas algo dentro dele começa a se afastar do coletivo, como quem entra num santuário interno. A música, os cânticos, as palavras latinas, tudo parece dançar ao redor de uma chama que desperta em seu peito, uma chama que ele não acendeu, ela apenas surgiu. O hino Veni Creator Spiritus ecoa, vinde, Espírito Criador, e ao som dessa invocação, algo dentro dele responde, como se as paredes entre mundos se tornassem porosas, como se o tempo desse uma trégua e a eternidade inclinasse o ouvido. O olhar do apóstolo Pedro paira sobre esse instante, aquele que negou, mas também aquele que foi a pedra. Simeão, o que escutava com profundidade. Peixes, o signo da fé silenciosa, da conexão com o todo. Tudo isso se entrelaça ali, na vibração da missa que não apenas inicia o processo, consagra o campo. Enquanto o celebrante eleva a hóstia, ele sente que há algo mais sendo consagrado, sua própria entrega. E percebe, não é ele quem inspira, é ele quem está sendo inspirado. Algo maior sopra dentro de si, algo que não é dele, mas que pede passagem através dele. A missa segue. Palavras são ditas, orações entoadas, mãos se unem. Mas ele não está apenas assistindo, está sendo moldado no torno invisível do Espírito. O segundo portal se abre com som e silêncio, com canto e escuta, com a certeza de que a inspiração verdadeira não vem do esforço, mas da entrega. E ali, no meio de tantos, ele sente, algo começou a se mover, algo que não voltará atrás. A leitura dos escritos proféticos, o portal da revelação. Associação, apóstolo Tiago Maior, tribo de Judá, signo de Sagitário. O silêncio retorna à Capela Sistina, agora com um tom diferente. Um silêncio prenhe de palavras que ainda não foram lidas. Diante dos cardeais, repousam textos sagrados e escritos proféticos cuidadosamente selecionados. São palavras antigas, mas vivas. Palavras que não apenas informam, mas invocam. Ele segura um dos textos. Os dedos percorrem o pergaminho como quem toca um relicário. A cada linha, algo em seu peito se expande. Não é a razão que lê, é a alma que escuta. As profecias falam de líderes, de caminhos, de discernimento, mas no fundo, falam dele. Ou melhor, falam com ele. As palavras sagradas funcionam como espelhos vibracionais. Cada versículo lido ativa uma camada esquecida de sua própria consciência. Ele não compreende tudo e não precisa, porque ali, naquele instante, a verdade não é para ser entendida, mas para ser lembrada. Tiago Maior, o apóstolo peregrino, o que viu a transfiguração. Judá, tribo do leão e da liderança espiritual. Sagitário, o arqueiro que busca o centro do alvo invisível. Estes arquétipos o envolvem como uma túnica de luz. É como se as palavras ancestrais disparassem flechas vibracionais direto em seu coração. Enquanto o outro cardeal lê em voz alta, ele fecha os olhos e vê imagens, fragmentos, uma multidão silenciosa, um anel de fogo, um nome que brilha, mas que ainda não pode ser pronunciado. Ele percebe, as escrituras não são só palavras, são portais, e ele está atravessando um deles. A leitura termina, mas algo permanece. Um calor no peito, uma clareza que não grita, mas pulsa. Ele olha ao redor e vê que outros também estão com os olhos marejados. Cada um, ao seu modo, foi tocado, porque a revelação verdadeira não é coletiva nem pessoal, é espiritual. O terceiro portal se abre com letras que vibram e sentidos que despertam. Ele não sabe o que virá, mas sabe que viu. E uma vez que se vê, não há como voltar à cegueira. Agora, ele sabe que há um chamado, e que não é apenas lido, é vivido. Meditação silenciosa no altar da confissão, o portal da introspecção. Associação,
Apóstolo André, tribo de Benjamim, signo de Câncer. A Capela Sistina é esvaziada. Os passos se dispersam, mas há um ponto de encontro onde tudo converge. O altar da confissão. Sob ele repousam os restos de Pedro, o primeiro. É ali que o ritual pede silêncio. E é ali que os cardeais retornam, agora individualmente, para meditar diante da tumba do apóstolo. Ele entra sozinho. A luz é tênue. O ar tem cheiro de incenso antigo e eternidade. O altar, imponente e sereno, parece sussurrar verdades que só os corações nus podem ouvir. Ele se ajoelha, mas não como quem faz um pedido. Ajoelha-se como quem se entrega ao mistério. A introspecção é um mergulho sem mapa. E ali, em silêncio absoluto, ele mergulha. Começam a vir à tona memórias, não só de sua vida, mas de vidas que nem sabe se são dele. Imagens, emoções, decisões passadas, erros, acertos e uma pergunta que vibra no centro do peito. Estou pronto? Não há resposta verbal, mas há um campo, um sentimento que o envolve como um abraço invisível. Ele sente que não está só, que há olhos de outras dimensões observando, não com julgamento, mas com ternura. André, o irmão que conduziu outros ao Cristo. Benjamim, o mais jovem e sensível das tribos. Câncer, signo da proteção, da escuta interior, da família espiritual. Todos esses símbolos dançam dentro dele e, ao mesmo tempo, ele sente que está dentro deles. Ele permanece ali por longos minutos, ou talvez horas. O tempo se dissolve, o pensamento desacelera, a alma respira. E no fundo de tudo, uma certeza: o chamado não exige perfeição, exige presença, exige rendição. Ao abrir os olhos, ele vê o altar com outros olhos. Vê o túmulo não como fim, mas como portal. O silêncio o transformou, porque há coisas que só podem ser ditas na linguagem do silêncio. O quarto portal se abre sem barulho, sem anúncio. Ele apenas se revela dentro de quem ousa se calar. O primeiro voto, a chama da escolha. Associação, Apóstolo Filipe, tribo de Zebulon, signo de Touro. O salão está novamente preenchido. Os cardeais retornam ao espaço sagrado, onde o invisível encontra o visível. É o momento do primeiro voto. O momento em que cada um, diante de Deus e da história, escreve não apenas um nome, mas entrega uma intenção vibracional ao universo. Ele segura a pequena cédula de papel como quem segura uma chama. As mãos estão calmas, mas o coração desperto. O que ele escreve ali não é escolha política, é um sussurro da alma, é oração em forma de nome. Ele respira fundo e permite que sua mão se mova com reverência. Ao terminar, dobra a cédula, caminha até a urna. A deposita com um gesto que é quase ritualístico. Em seguida, vê a fumaça subindo da queima dos votos. Uma fumaça branca ou preta, sim ou não, mas que para ele representa algo mais. A liberação de um campo, a ativação de uma decisão que se conecta com planos que vão além da lógica. Filipe, o buscador direto, o que disse: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Zebulon, tribo do porto, do entre lugares, do fluxo. Touro, o signo da firmeza, da escolha que finca os pés no chão sagrado. Todos esses arquétipos vibram neste instante em que a decisão é lançada ao fogo. Enquanto a fumaça sobe, ele sente uma corrente elétrica em seu plexo solar. É como se algo tivesse sido selado. Não importa qual nome foi o mais votado. O que importa é que o ato de escolher já transformou cada um ali. Porque o voto verdadeiro não elege apenas um papa. Ele revela a maturidade espiritual de quem vota. Ele retorna ao seu lugar. Observa os demais, cada um envolvido no próprio recolhimento. Não há euforia, há reverência, há escuta, há entrega. A urna é esvaziada, as cédulas se dissolvem em fogo, mas o gesto permanece, vibrando no campo sutil do espaço. O quinto portal se abre como uma vela acesa no templo interno de cada votante. Uma chama que diz: agora, o destino começou a tomar forma. O nome escolhido
rebatismo vibracional, associação, apóstolo Tomé, tribo de Issacar, signo de Leão. O silêncio pesa de forma diferente agora. Há algo solene no ar, como se a própria atmosfera estivesse aguardando um nome. A fumaça branca já foi vista do lado de fora, o mundo sabe, mas ali dentro, o tempo continua em suspensão. Ele é conduzido para um pequeno espaço reservado. Ainda está vestido como cardeal, mas algo em seu corpo vibra como se já tivesse sido transformado. Um dos cerimoniais se aproxima e lhe faz a pergunta que carrega um poder ancestral. Com que nome deseja ser chamado? A resposta não é simples. Não é um desejo. É uma escuta. Ele não pensa. Ele sente. Um nome brota de dentro como uma nota musical há muito tempo silenciada. Ele pronuncia. E ao fazer isso, algo dentro dele se reconfigura. Assim como nas Escrituras, Abrão se tornando Abraão, Saulo tornando-se Paulo. Ele agora é outro. O nome que escolheu não é apenas simbólico. É um código vibracional que define o campo que ele passará a irradiar sobre o mundo. Tomé, o que duvidou para tocar a verdade. Issacar, a tribo dos que compreendem os tempos. E Leão, signo da nobreza, da presença do coração que guia. Tudo isso pulsa dentro do novo nome. Ele se lembra de quando, ainda jovem, leu sobre como os antigos místicos acreditavam que nomes são chaves que destrancam destinos. E agora ele segura essa chave, com humildade, com honra. Ao sair daquela sala, tudo está igual. E tudo está diferente. Os mesmos corredores, as mesmas pedras, mas seus passos já não soam da mesma forma. Cada um deles parece ecoar com mais propósito, como se a própria terra o reconhecesse agora. Em sua mente, o nome ressoa como um sino interno, vibrando entre os ossos e os céus. Ele repete em silêncio: sou este nome, sou esta missão, sou este canal. Quando ele se olha no espelho, já não vê o mesmo homem. Há algo diferente em seus olhos, como se uma chama tivesse sido acesa atrás da íris. Ele respira fundo e compreende. Não herdou apenas um título, assumiu uma frequência. O sexto portal se abre não com estardalhaço, mas com o som suave de um nome novo sendo entoado pelo universo. E nesse som, sua alma é rebatizada. Sala das Lágrimas, o momento de transformação. Associação, apóstolo Bartolomeu, tribo de Gade, signo de Escorpião. A porta se fecha atrás dele com um som abafado, como se o mundo inteiro tivesse prendido a respiração. A pequena sala anexa à Capela Sistina não tem janelas. Não há plateia, só paredes nuas, um crucifixo e 3 batinas brancas penduradas, tamanhos distintos para um mesmo destino. Ele está sozinho. Pela primeira vez desde que tudo começou, sente-se nu diante de algo maior. O peso da escolha recai sobre seus ombros como um manto invisível. E então, algo acontece. As lágrimas vêm. Não são lágrimas de fraqueza. São águas de transbordamento. Ele chora não por medo, mas porque tudo o que era já não é. Naquela sala, morre o homem. E nasce o símbolo. Morre o filho. Nasce o pai. Morre o discípulo. E nasce o guia. Ele se senta, respira. Toca com as mãos o tecido da nova vestimenta e, enquanto os dedos deslizam sobre a batina, lembra-se de cada renúncia que o trouxe até ali, cada silêncio, cada queda, cada prece não respondida da forma que ele esperava, mas sempre na hora certa. Recorda as noites em claro, os olhares julgadores, os momentos em que quase desistiu e ainda assim permaneceu. Bartolomeu, o apóstolo do despojamento. Gade, a tribo guerreira que traz força através da dor. Escorpião, signo da morte simbólica e renascimento profundo. Tudo isso pulsa em seus ossos agora. Ele se dá conta de que aquela sala é uma tumba e um útero ao mesmo tempo. Ali ele morre e nasce. Ele escolhe o tamanho que lhe cabe, mas sabe que nenhum tecido do mundo seria suficiente para conter a imensidão da missão que acaba de aceitar. Ao vestir-se, algo sutil acontece. Não é o corpo que muda, é o campo. Uma nova assinatura energética se instala, invisível aos olhos,
mas perceptível ao coração. A sala parece menor agora, não porque encolheu, mas porque sua alma se expandiu. Ele caminha até o espelho. A imagem que vê o encara com firmeza. É ele, mas é mais do que ele. É um reflexo carregado de arquétipos, de histórias, de humanidade e de eternidade. Diante do espelho, seus olhos encontram os próprios olhos. E por um instante eterno, ele se vê, não como indivíduo, mas como arquétipo. Um canal entre mundos, um ponto de luz sobre a terra. O sétimo portal se abre com lágrimas, e com elas, a certeza. A verdadeira transformação espiritual não grita, ela sussurra, e nesse sussurro, tudo se refaz. E ali, no silêncio mais íntimo da sua alma, ele responde com gratidão: sim, eu aceito. Vestir a batina branca, rito de encarnação. Associação: Apóstolo Tiago Menor, tribo de Naftali, signo de Libra. A batina branca, pendurada no cabide como uma veste comum, agora parece irradiar algo que não se pode nomear. Ele se aproxima, lentamente, como quem se aproxima de um altar vivo. Aquilo não é apenas roupa, é símbolo, é pele espiritual, é a couraça invisível de um novo ser. Ao tocar o tecido, ele sente uma energia sutil vibrando. A mesma energia que preencheu os primeiros cristãos nos seus chamados. A mesma vibração que envolve os iniciados quando chegam ao centro do labirinto espiritual. Há 3 tamanhos diante dele. Um gesto simples, escolher, transforma-se num ato profundamente simbólico, alinhar-se ao contorno exato da sua nova missão. Tiago Menor, o apóstolo silencioso, discreto, mas presente. Naftali, a tribo da agilidade espiritual, que dança entre as margens da dualidade. Libra, o signo do equilíbrio, da harmonia entre o que se sente e o que se mostra. Tudo isso vive naquela escolha, porque o que veste o corpo também veste o campo vibracional. Ele escolhe a batina que encaixa com exatidão quase ritual. Enquanto desliza o tecido pelo corpo, sente que não está se vestindo, está se integrando. Vestir-se agora é tornar visível o invisível. Encarna a função, acolhe a missão, ancora a presença. Enquanto ajusta o colarinho, uma memória o visita. Era ainda seminarista quando viu pela primeira vez um papa vestindo branco. Era uma criança. E pensou: como pode alguém carregar tanta luz no corpo? Hoje entende. Não é o branco que brilha, é o coração que se torna farol. Ele olha para si e sente a responsabilidade vibrando em cada costura. A batina é leve, mas sua vibração é densa. Como se cada fio carregasse preces, histórias, vidas. Como se o tecido falasse: agora tu és um com o todo. Ele se ajoelha, não porque alguém, mas porque sente. Ajoelha-se diante do espírito, do cosmos, do próprio destino. E ali, em silêncio, entrega sua individualidade ao serviço. Uma prece sem palavras escapa de seus lábios. Um sim que não se ouve, mas que o universo entende. O 8º portal se abre quando o homem não apenas aceita a missão, mas a veste. Não apenas a entende, ele a carrega no peito, no corpo, na alma. A partir desse instante, ele não é mais apenas ele, é canal, é presença, é ponte entre o humano e o eterno. Entrega do Anel do Pescador, o portal da aliança. Associação: Apóstolo Simão, tribo de Dan, signo de Capricórnio. O silêncio que precede a entrega do anel é diferente de todos os outros vividos até agora. Não é um silêncio de recolhimento, nem de introspecção. É um silêncio cerimonial, como o espaço entre o trovão e o raio, entre o sim e o destino. Ele entra em uma sala menor, com colunas discretas e chão de pedra fria. No centro, repousa uma pequena caixa dourada. Dentro dela, o Anel do Pescador, antigo, pesado, único. Ele se aproxima com passos medidos. Cada passo parece ecoar nas paredes como uma confirmação. O anel não é apenas símbolo de autoridade, é selo espiritual.
uma âncora vibracional que conecta o novo Papa ao legado de Pedro, ao coração de Cristo, à missão de ser pescador de almas. O ouro do anel é apenas o invólucro. O que realmente importa é a memória energética que ele carrega, as orações de gerações, as lágrimas silenciosas de outros que também disseram sim. Simão, o Zelote, o firme, Dan, a tribo do julgamento, da justiça sutil, Capricórnio, o signo da responsabilidade sagrada, da construção paciente, da montanha espiritual que se escala passo a passo. Tudo converge nesse momento. Não é apenas uma entrega, é uma aliança. Ele se ajoelha, não como quem pede, mas como quem assume. O anel é colocado em seu dedo como quem sela um contrato silencioso entre mundos, um pacto entre o visível e o invisível. Ao senti-lo tocar a pele, ele fecha os olhos e vê multidões invisíveis, vê santos anônimos, vê a rede vibracional de consciências que o sustentarão a partir dali. Lembra-se de quando foi ordenado padre, o toque do óleo, a imposição das mãos. Mas agora é diferente. Aquilo era início. Isso é continuação. Aquilo era promessa. Ao se levantar, isso sente o peso do anel e o honra. Não como um fardo, mas como um lembrete. Toda vez que estender a mão, que tocar alguém, que abençoar, aquele símbolo estará ali, não para ostentar, mas para lembrar que toda bênção é serviço, que todo gesto carrega uma consequência energética, que toda autoridade é antes de tudo entrega. A sala onde recebeu o anel parece agora uma cápsula do tempo. Ele olha ao redor, como quem reconhece um espaço sagrado. O nono portal se abre com um gesto simples, um anel colocado em silêncio. Mas dentro dele, a vibração é um rugido, um chamado ao compromisso, uma aliança viva com tudo o que é santo, invisível e eterno. A aparição no balcão, o chamado público, associação, apóstolo Judas Tadeu, tribo de Azer, signo de Gêmeos. A Praça de São Pedro pulsa como um coração coletivo, milhares de olhos voltados para a mesma direção. O mundo parece conter a respiração à espera de um único instante, o surgimento do novo Papa. Mas antes que ele apareça, há um espaço sagrado entre o privado e o público, entre o silêncio e o anúncio. Ele está atrás das cortinas, ouvindo o som das multidões que não veem, mas sentem. O eco das palmas, os cânticos, os olhos molhados de fé. É ali, na penumbra entre a Sala Clementina e a varanda central, que o chamado público se prepara. Não com ensaios, mas com respiração, como o bispo se aproxima. Está na hora. Ele assente sem dizer palavra, mas dentro uma avalanche se move. Memórias da infância, da primeira comunhão, da vocação nascida num banco de igreja, tudo aflora ao mesmo tempo. O corpo treme, não de medo, mas de reverência. A porta se abre, a luz do exterior invade o espaço como uma revelação. Ele dá o primeiro passo. A batina branca reluz sob o sol romano. Os sinos tocam. As vozes explodem em júbilo, mas o mundo não vê um homem, vê um símbolo. Judas Tadeu, o padroeiro das causas impossíveis, paira sobre esse instante. Azer, a tribo da abundância e da bênção. Gêmeos, o signo da comunicação, da ponte entre mundos. Tudo se entrelaça ali. Ele não fala ainda, mas já transmite, porque a presença também comunica. Ele caminha até o centro da varanda, olha para baixo, vê rostos, bandeiras, orações, vê a humanidade. E ali, antes de qualquer palavra, ele a abençoa com um olhar que não julga, um olhar que acolhe. E então ergue a mão. A voz é firme, mas doce, antiga e nova ao mesmo tempo. A saudação Urbi et Orbi, à cidade e ao mundo, rasga os céus. Não como fórmula, mas como sopro, como decreto vibracional. Nesse momento ele sente-se um com tudo, um com o Cristo que representa, um com cada alma naquela praça, um com cada coração que do outro lado do mundo assiste em silêncio. O 10º portal se abre ao público,
mas se ancora no íntimo, porque o verdadeiro chamado não é o que se ouve, mas o que se vibra. E ali, no alto daquela varanda, entre o céu e o povo, ele torna-se voz do invisível, canal entre a terra e o eterno. Primeira reunião com os cardeais. O portal da sabedoria compartilhada. Associação Apóstolo Mateus, tribo de Manassés, signo de Aquário. O salão onde acontece a primeira reunião do novo Papa com os cardeais não é marcado por suntuosidade exagerada. É amplo, mas sóbrio, rico em história, mas modesto em ornamentos. Tudo ali parece ter sido desenhado para lembrar que antes de reis são servidores, antes de líderes são irmãos. Ele entra em silêncio. O mesmo homem que há pouco abençoou o mundo da varanda, agora retorna ao interior. A mudança é visível. Sua presença preenche a sala, mas não a domina. Ela acolhe. Os cardeais o recebem de pé, com reverência, mas também com familiaridade. Muitos caminharam ao seu lado por décadas. Outros são jovens em espírito, mas velhos em sabedoria. Ele os olha um a um, e em cada olhar reconhece uma centelha do mesmo fogo que o move. Mateus, o evangelista que transformou o cálculo em revelação. Manassés, a tribo que representa a herança que se renova. Aquário, signo da mente expandida, do coletivo iluminado, da sabedoria que se distribui como água em deserto. Esses arquétipos pairam sobre o salão como uma nuvem de clareza e visão. Ele fala pouco, mas com precisão. Suas palavras não são mandamentos, mas convites. Convida ao diálogo, ao discernimento, à comunhão vibracional. E então ouve. Cada cardeal tem algo a dizer, uma visão, um temor, um conselho. Ele escuta tudo, com o coração de quem sabe que liderar é também aprender. Durante horas, trocam mais do que ideias, trocam frequências, alinham-se como instrumentos de uma mesma orquestra. E ali, o novo Papa entende. A cúpula espiritual do Vaticano não é uma pirâmide de comando. É um círculo de ecos, uma mandala viva. Eles rezam juntos, de mãos dadas, e a prece nesse momento não é apenas voz. É vibração uníssona que sobe e se entrelaça com as nuvens da tarde romana. Há silêncio após a oração, mas é um silêncio cheio de presença. O 11º portal se abre com escuta, com partilha, com a sabedoria que não se guarda, mas se multiplica. E ali, entre colunas e olhares, o novo Papa deixa de ser apenas canal, torna-se ponte entre gerações, entre tradições, entre almas. Missa inaugural do pontificado, o portal da manifestação divina. Associação Apóstolo Paulo, tribo de Efraim, signo de Virgem. A manhã da missa inaugural amanhece com o céu azul translúcido sobre a Praça de São Pedro. Peregrinos de todas as partes do mundo, de múltiplas línguas, rostos e histórias, reúnem-se como quem atende a um chamado silencioso. Não vieram ver um homem, vieram testemunhar um momento. O nascimento público de uma nova vibração. Dentro da basílica, o novo Papa se prepara em silêncio. Veste paramentos litúrgicos com a mesma reverência com que um ancião toca um relicário. Cada tecido é uma oração, cada gesto, um ancoramento. Ele caminha lentamente pela nave central, escoltado por cardeais e bispos, mas conduzido por algo invisível. A certeza interior de estar no centro de uma espiral divina. Os sinos soam, o incenso sobe em colunas que parecem conectar o chão ao céu. A missa começa. As palavras litúrgicas fluem com autoridade tranquila, mas é no invisível que a verdadeira missa acontece. A cada bênção, ele ativa campos vibracionais. A cada leitura, reverbera escrituras nos níveis sutis. Ele não está apenas presidindo uma cerimônia, está inaugurando um campo, um novo ciclo. Paulo, o apóstolo das multidões, o que caiu do cavalo para ver com os olhos da alma. Efraim, a tribo da fecundidade espiritual, da expansão das bênçãos.
Virgem, signo da pureza funcional, da devoção transformadora. Tudo isso pulsa agora, alinhado ao novo tempo. No momento da homilia, ele não lê, ele fala, com o coração aberto, com a alma acesa. Suas palavras não são apenas entendidas, são sentidas. Cada frase parece tocar um ponto do coletivo. A fé adormecida de muitos desperta. As lágrimas correm como bálsamo. Os corações se abrem. Ao erguer a hóstia, um silêncio absoluto toma a praça. Não é apenas o pão, é o símbolo, é o Cristo. A consagração transcende o ritual, torna-se uma manifestação viva da presença divina entre os homens. Quando a missa chega ao fim, não há final, há continuidade. A multidão se espalha, mas leva consigo mais do que lembranças. Leva uma semente. O 12º portal não se fecha, ele se expande, porque quando um papa é ungido, não é apenas uma pessoa que muda, é o campo ao redor do planeta que é tocado. A missão foi iniciada, o canal está aberto, e a manifestação divina agora caminha sobre a terra em vestes brancas, mas com raízes invisíveis que se entrelaçam ao coração de todos os que dizem: estou pronto. A missão do canal vivo. Cada passo do ritual secreto é mais do que um protocolo, é um movimento de alma. Ao atravessar os 12 portais, o novo Papa não apenas assume uma função, mas manifesta uma presença. Ele se transforma em canal e seu corpo torna-se templo onde o divino se expressa. Mas esta jornada não pertence apenas ao pontífice. Ela é um espelho da sua jornada, da minha, da nossa. Quantas vezes a vida nos chama a silenciar como no conclave, a ouvir a voz interior como na missa do Espírito, a renascer em novas identidades, a vestir novas missões, a abençoar o mundo com nossas escolhas? O Vaticano nos revela que há um Papa dentro de cada um, uma centelha que espera o momento certo para assumir sua função espiritual. E você, ao assistir esta travessia, pode se perguntar: que batina espiritual me cabe? Qual nome minha alma deseja pronunciar? Que anel me compromete com a luz? Para que essa inspiração se torne prática, deixo 2 ações sagradas para o seu dia. Ao acordar, antes de tocar o celular, toque sua alma. Feche os olhos e diga: Universo, eis-me aqui, que eu manifeste hoje meu melhor campo de luz. Antes de dormir, revise seu dia como um Papa silencioso. Reflita: onde eu servi? Onde eu escutei? Onde escolhi o silêncio como sabedoria? E agradeça, Danke, por mais um dia de missão. Se este vídeo tocou sua alma, deixe um como sinal de gratidão. Compartilhe com alguém que esteja em processo de renascimento. Esse ato é uma bênção estendida. E nos comentários conte: qual dos 12 portais você sente que está atravessando agora? Somos muitos, somos um. E neste canal, seguimos juntos despertando a divindade que vibra em silêncio dentro de cada um de nós. Danke por caminhar comigo nesta jornada.